O eco dos passos no apartamento vazio era um som fantasma. Helena, aos 45 anos, sentia o assoalho frio de madeira sob seus pés descalços, uma frieza que parecia subir por suas pernas e se alojar em seu peito, exatamente onde o coração doía. Fazia 6 meses que o silêncio da noite não era mais preenchido pela respiração de seu marido, mas pelo vazio assustador da ausência. Agora, até mesmo aquele silêncio lhe estava sendo roubado. As últimas caixas de papelão, amarradas com barbante, formavam uma pequena montanha de miséria no centro da sala. O cheiro de poeira e de vida desmontada pairava no ar, misturando-se à lembrança amarga das palavras do proprietário naquela manhã. O prazo acabou, dona Helena. Em sua mão, o papel da ordem de despejo parecia queimar sua pele. Ela olhou para seus filhos, Lucas, de 12 anos, e a pequena Bia, de 8, encolhidos num canto. Os olhos deles, grandes e assustados, eram espelhos de seu próprio pânico. Ela sentiu a náusea subir à garganta. Eles não tinham para onde ir. A cidade lá fora, com suas luzes e seu barulho incessante, nunca pareceu tão hostil, tão monstruosa. Com os dedos trêmulos, Helena abriu a carteira velha. O som do velcro se rasgando foi um ruído seco e patético no silêncio opressor. Dentro, um pequeno maço de notas. 4 notas de 100, 10 de 20, 20 de 10, R$ 800. Era tudo o que restava, tudo o que separava sua família da rua. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela se lembrou do fluxo incessante de dinheiro que se esvaiu nos últimos 2 anos. Contas de hospital que pareciam se multiplicar, exames caros, remédios que prometiam uma esperança que nunca chegou. Cada real gasto era um pedaço do futuro deles que se dissolvia. Seu estômago doía, uma dor oca e persistente de fome e de medo. A fome de comida era a mais fácil de ignorar. A fome de segurança, de um chão firme sob os pés, essa era a que a consumia por dentro. A costureira, que um dia transformava tecidos em sonhos, agora só conseguia remendar os buracos de uma realidade que desmoronava. O peso de ser viúva, mãe e agora sem teto era uma carga física, curvando seus ombros como se carregasse uma pedra invisível. Mãe, para onde a gente vai agora? A voz de Lucas, tentando soar adulta, falhou no final. Aos 12 anos, ele tentava ser o homem da casa, o protetor, mas o tremor em suas mãos enquanto arrastava uma caixa denunciava o menino assustado por baixo da fachada. A pergunta pairou no ar, pesada e sem resposta. Helena engoliu em seco, o nó em sua garganta apertando até doer. Como explicar o inexplicável? Como dizer a seus filhos que a palavra casa tinha se tornado um luxo que eles não podiam mais pagar? Bia, a mais nova, não falava. Apenas se agarrava a um urso de pelúcia encardido, o dedão na boca, os olhos fixos no rosto da mãe, buscando uma segurança que Helena não tinha para dar. Cada soluço contido de Bia era como uma agulha perfurando o coração de Helena. Ela se sentiu a pior das mães, um fracasso completo. A responsabilidade por aquelas 2 vidas inocentes era um cobertor pesado e úmido, sufocando-a, roubando-lhe o ar. O cheiro de seu próprio desespero era acre, um odor de suor frio que ela sentia emanar de sua própria pele. As sombras da tarde começavam a se estender pelo cômodo vazio, e com elas vinham as memórias. Helena fechou os olhos e, por um instante, pôde quase sentir o cheiro de serragem e verniz que seu marido sempre trazia para casa em suas roupas de trabalho. Ele era um homem bom, um carpinteiro cujas mãos calejadas construíam e consertavam, mãos que agora estavam frias sob a terra. A lembrança do hospital voltou com força total. O cheiro antisséptico que nunca saía de suas narinas. O bip monótono e constante dos aparelhos que mediam uma vida que se esvaía. O toque gelado da pele dele sob a sua. A dor da perda era uma ferida aberta, mas o pânico pelo futuro de seus filhos era o sal jogado sobre ela. Ela olhou para suas próprias mãos, as pontas dos dedos marcadas por anos de agulhas e linhas. Sua velha máquina de costura, seu ganha-pão, seu refúgio, estava desmontada e guardada numa das caixas. Um símbolo de uma vida suspensa, de uma identidade perdida. O luto era um oceano,
Mas o medo era um tubarão circulando logo abaixo da superfície, pronto para atacar. A luz alaranjada do crepúsculo invadiu o apartamento, pintando as paredes nuas com uma melancolia profunda. Era a última vez que veriam o sol se pôr daquela janela. A realidade a atingiu como um soco no estômago. A noite estava caindo e eles eram oficialmente desabrigados. As ruas de São Paulo, um labirinto de concreto e indiferença, os aguardavam. Helena sentiu um terror primordial, a visão de seus filhos dormindo em um banco de praça, expostos ao frio e ao perigo. Ela se ajoelhou e abraçou Lucas e Bia com uma força desesperada, formando um pequeno círculo de calor humano contra o frio do mundo. Sentiu o corpo pequeno de Bia tremer e o esforço de Lucas para não chorar. Uma única lágrima, quente e salgada, rolou por seu rosto e pingou no cabelo da filha. R$ 800. 2 crianças e uma dor que parecia grande demais para um só coração. Este era o fundo do poço. Uma história de desespero e injustiça está apenas começando. Se você se comove com narrativas de superação e mistério, onde pessoas comuns enfrentam desafios extraordinários, inscreva-se no nosso canal para não perder um só detalhe do que vem a seguir. Sentada em um banco de plástico de uma lanchonete barulhenta, o cheiro de gordura velha pairando no ar, Helena folheava as páginas amareladas de um jornal. O café em sua frente, fraco e amargo, era um luxo que ela mal podia pagar. Seus dedos, manchados de tinta de jornal, percorriam a seção de classificados, uma procissão de impossibilidades. Aluguéis caros, empregos que exigiam qualificações que ela não tinha. Seu coração batia num ritmo lento e pesado, um tambor de desânimo. Foi então que seus olhos pousaram em um anúncio minúsculo, espremido entre ofertas de conserto de eletrodomésticos. As palavras eram estranhas, quase arcaicas. Vende-se direito de uso perpétuo, sótão em prédio histórico, centro. Tratar com o síndico. Não era um aluguel, era um direito, perpétuo, um teto. A palavra ecoou em sua mente, e pela primeira vez em meses, uma fagulha perigosa de esperança se acendeu em seu peito. Era uma aposta, um tiro no escuro, mas era a única coisa que ela tinha. A decisão foi tomada no silêncio de seu desespero. Helena encontrou o síndico, um homem de meia idade com um sorriso oleoso e olhos que pareciam calcular cada centavo. O hall de entrada do prédio histórico era um prenúncio sombrio. O ar era pesado, com o cheiro de umidade e poeira antiga, e a pouca luz que entrava mal iluminava o mármore rachado do chão. Ela sentiu um calafrio, mas o choro silencioso de Baia na noite anterior era um combustível mais forte que o medo. Com a mão trêmula, ela entregou o maço de notas. Os R$ 800. Todo o seu mundo, resumido naquele pequeno volume de papel. O síndico os contou rapidamente, os dedos ágeis, e lhe entregou um recibo amassado e uma chave de ferro, pesada e enferrujada. É seu, ele disse, com uma indiferença que a fez se sentir ainda menor. Naquele instante, Helena sentiu que não havia comprado um lar, mas sim se desfeito de sua última rede de segurança. A sorte estava lançada. Não havia mais volta. Transportar suas poucas posses pela metrópole foi uma odisseia de suor e humilhação. 3 viagens de metrô, arrastando caixas de papelão que ameaçavam se desfazer. O olhar de pena e irritação dos outros passageiros queimando sua pele. Lucas, com seus 12 anos, tentava carregar mais peso do que seus braços magros aguentavam, o rosto franzido em uma máscara de determinação e cansaço. Bia se agarrava à saia de Helena, os olhinhos assustados absorvendo o caos da cidade grande. Cada passo era um esforço monumental, não apenas pelo peso físico, mas pelo peso esmagador da incerteza. A promessa de um teto perpétuo era o único mantra que a mantinha em movimento, passo após passo, escada rolante após escada rolante. Ela sentia o corpo todo doer, os músculos protestando, mas a dor emocional era muito maior. A vergonha de sua situação era um gosto metálico na boca, uma companheira constante naquela jornada para o desconhecido. A fachada do prédio era um fantasma de uma glória passada. Colunas neoclássicas, agora manchadas pela poluição, sustentavam sacadas de ferro forjado comidas pela ferrugem. As janelas,
como olhos cegos, encaravam a rua movimentada com uma indiferença secular. Era um gigante adormecido, um monumento à decadência. A porta de entrada, de madeira maciça e pesada, rangeu como um gemido quando a empurraram. O interior era ainda mais lúgubre. Começaram a subida. Um lance de escadas, depois outro e mais outro. O ar ficava progressivamente mais abafado e quente a cada andar. As paredes, outrora pintadas com esmero, agora exibiam grandes manchas de mofo, como mapas de um território doente. O som de seus passos e de sua respiração ofegante ecoava no silêncio pesado da escadaria. Helena sentia o suor escorrer por suas costas, a blusa grudando em sua pele. Seus filhos a seguiam em silêncio, a energia e a esperança se esvaindo a cada degrau. Finalmente, chegaram ao último andar. O corredor era estreito e escuro, terminando em uma única porta de madeira simples, cuja pintura descascada revelava a madeira cinzenta e gasta por baixo. O ar ali em cima era quase irrespirável, denso e imóvel. Helena buscou a chave no bolso. Seus dedos desajeitados e suados mal conseguiam segurá-la. O metal frio e enferrujado parecia uma relíquia de um tempo esquecido. Ela sentiu o coração acelerar, uma mistura de exaustão e uma terrível apreensão. O que encontrariam atrás daquela porta? A imagem de um espaço pequeno e simples, mas limpo e seguro, dançava em sua mente. Era tudo o que ela pedia. Um lugar para colocar um colchão, um lugar para sua máquina de costura, um lugar para seus filhos dormirem sem medo. Um santuário. Ela respirou fundo, o cheiro de pó e abandono enchendo seus pulmões, e enfiou a chave na fechadura. O som do metal raspando foi agudo e dissonante. Um instante de hesitação. Sua mão pairou sobre a maçaneta fria e engordurada. Um pressentimento terrível, gelado, percorreu sua espinha. Era o instinto de mãe, um alarme silencioso que gritava perigo. Por um segundo, ela quis dar as costas, pegar seus filhos e fugir daquele lugar. Voltar para a incerteza da rua. Mas para onde? A imagem dos R$ 800 trocando de mãos, a finalidade daquele ato, a enraizou no lugar. Não havia mais escolha a ser feita. Ela fechou os olhos, murmurou uma prece silenciosa e girou a maçaneta. A porta se abriu com um rangido longo e protestante, como um osso se partindo. E então, o primeiro golpe veio, não para os olhos, mas para o nariz. Um cheiro avassalador, uma onda de fedor que a fez recuar, engasgando, o cheiro de um túmulo, um cheiro de podridão. A pequena chama de esperança em seu coração se apagou instantaneamente, afogada naquela maré de ar fétido. Era uma mistura nauseante e complexa. O odor dominante era o de mofo, um cheiro terroso e úmido de decomposição que parecia grudar na parte de trás da garganta. Entrelaçado a ele estava o aroma acre e penetrante de fezes de pombos, acumuladas ao longo de décadas, um cheiro de amônia e poeira que queimava as narinas. Havia também o cheiro de madeira apodrecida, de papel velho se desfazendo, de estagnação. Helena levou a mão à boca, sentindo a bile subir. Lucas tossiu, virando o rosto para o corredor. Bia escondeu o rosto na perna da mãe, começando a soluçar. O cheiro era uma barreira física, uma declaração de que aquele lugar não era feito para a vida, mas para o abandono e a morte lenta de todas as coisas. Era o cheiro do fracasso absoluto, o cheiro do dinheiro jogado fora, da última esperança se transformando em um pesadelo olfativo. Ela tinha pago para viver dentro de uma latrina. Quando seus olhos finalmente se ajustaram à penumbra, o que ela viu confirmou o veredito do cheiro. O sótão era um esqueleto de um cômodo. O espaço era amplo, mas caótico e destruído. Goteiras persistentes, vindas de buracos no telhado, haviam criado manchas escuras e inchadas nas paredes e no teto de madeira, como feridas abertas. O assoalho, feito de tábuas largas e antigas, estava empenado pela umidade. Em vários pontos, a madeira estava tão podre que parecia prestes a ceder. Uma grande poça de água parada no centro refletia a escuridão do ambiente. Um espelho negro para o desespero de Helena. O som constante e melancólico do pingo-pingo em algum lugar no escuro era a trilha sonora daquele desastre.
Não era uma casa, era uma ruína, uma armadilha. A náusea voltou, e desta vez era de puro pânico. O síndico não lhe vendeu um espaço. Ele se livrou de um problema. Seu olhar desesperado varreu o local, procurando qualquer coisa, qualquer detalhe que pudesse ser salvo, mas só encontrava mais horror. Pendendo perigosamente do teto, fios elétricos desencapados, pretos e retorcidos, lembravam serpentes inertes. Uma faísca, um curto-circuito, e aquele lugar se transformaria em uma pira funerária. Helena sentiu um arrepio de terror ao imaginar seus filhos dormindo ali. A única janela era um pequeno vitrô no alto de uma parede, seus vidros coloridos quase totalmente obscurecidos por uma camada espessa de fuligem e teias de aranha. A pouca luz que conseguia atravessar era cinzenta e doentia, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar pesado. O vento gemia através das frestas do telhado, um lamento fantasmagórico que parecia zombar de sua desgraça. Aquele lugar não era um refúgio, era uma prisão no topo do mundo, isolada e esquecida. Em um canto sombrio, quase engolido pelas sombras, uma portinhola de madeira pendia de uma única dobradiça enferrujada. O banheiro. Helena se aproximou com o coração pesado, empurrando a porta com a ponta do sapato. O cubículo era minúsculo, claustrofóbico. O cheiro que emanava de lá era uma versão concentrada e ainda mais vil do odor do sótão, uma mistura insuportável de esgoto e mofo. Dentro, um vaso sanitário de louça amarelada estava rachado de cima a baixo, sua superfície coberta por uma crosta de sujeira que desafiava a descrição. Não havia caixa de descarga, apenas um cano que terminava em um buraco na parede. Não havia pia, não havia água corrente. Era apenas um buraco fétido. A visão foi a gota de água. Helena se virou bruscamente, a mão na boca, o corpo tremendo de repulsa e desespero. Era desumano. Era impensável que alguém pudesse viver ali, que ela havia condenado sua família a isso. Ela se virou e viu a realidade refletida nos olhos de seus filhos. Bia não chorava mais alto, mas seu corpo pequeno era sacudido por soluços silenciosos, o rosto vermelho e inchado, enterrado em seu urso de pelúcia encardido. Era o som da mais pura desolação infantil. Lucas estava parado no meio do cômodo, os ombros caídos, olhando para a poça de água no chão. A fachada de homem da casa havia desmoronado, revelando o menino de 12 anos, perdido e aterrorizado. Ele levantou o olhar para Helena, e em seus olhos ela não viu raiva, mas uma pergunta silenciosa e devastadora. Por que, mãe? Por que nos trouxe para cá? Aquela pergunta não dita a quebrou por dentro. Um nó se formou em seu estômago, tão apertado que doía. Ela havia falhado, não apenas falhado em protegê-los, mas os havia ativamente colocado em perigo, em um ambiente insalubre e degradante. O peso de sua decisão a esmagou com a força de uma laje de concreto. Este era o fundo do poço, um lugar mais profundo e escuro do que ela jamais imaginara. A ordem de despejo, a falta de dinheiro, a humilhação na rua, nada se comparava a isso. Lá fora, havia a possibilidade, a vastidão do mundo. Aqui, havia apenas paredes mofadas, um teto que ameaçava cair e o cheiro da decadência. Ela se sentiu enganada, traída, mas, acima de tudo, sentiu uma raiva impotente de si mesma. Como pôde ser tão ingênua? Como pôde apostar o último suspiro de segurança de seus filhos em uma promessa tão vazia? A palavra perpétuo agora soava como uma maldição, uma sentença. Ela estava presa, sem dinheiro para ir a qualquer outro lugar, sem ninguém a quem recorrer. Ela olhou para as próprias mãos, as mãos de uma costureira, capazes de criar e consertar. Mas como consertar aquilo? Como transformar aquele pesadelo em um lar? A tarefa parecia impossível. Hercúlea. A esperança havia morrido. Uma frieza que não vinha da umidade do sótão se espalhou por seu corpo, um gelo que começava no centro do peito e irradiava para os membros. Ela se arrastou até o batente da porta e se apoiou, as pernas bambas, a cabeça girando. O barulho distante da cidade lá embaixo, as buzinas, as sirenes, parecia vir de um outro planeta, um mundo ao qual eles não pertenciam mais. Eles estavam isolados naquele ninho de podridão, suspensos entre o céu e o inferno.
Ela olhou para a chave enferrujada em sua mão. Não era a chave de um lar. Era a chave de uma jaula. A garganta de Helena estava seca, mas ela não conseguia engolir. Cada respiração era um esforço. Cada lufada daquele ar tóxico era um lembrete de sua falha monumental. A costureira que tecia sonhos para os outros havia tecido um pesadelo para si mesma e para aqueles que mais amava. A solidão era absoluta. Suas caixas de papelão, empilhadas perto da porta, pareciam um insulto. Dentro de uma delas, sua fiel máquina de costura, o instrumento de sua arte e de seu sustento, estava silenciosa e inútil. De que adiantava saber costurar se não havia um chão firme para apoiar a máquina, nem eletricidade segura para ligá-la? De que adiantava ter um teto se ele estava cheio de buracos e ameaçava desabar sobre suas cabeças? A ironia era cruel, implacável. Ela havia trocado a dignidade da pobreza pela humilhação da miséria abjeta. A falsa esperança, aquela fagulha que a guiara pelas ruas da cidade, havia se revelado uma isca cruel, levando-a diretamente para a armadilha. O desespero que sentira no apartamento vazio agora parecia quase um luxo. Ali, naquele sótão esquecido pelo tempo, o desespero era diferente. Era um desespero sem ar, sem luz, sem saída. Helena afundou no chão do corredor, as costas contra a parede fria, e finalmente se permitiu chorar. Não eram as lágrimas silenciosas e contidas de antes. Eram soluços altos, rasgados, que vinham do fundo de sua alma. O som de um coração se partindo em 1000 pedaços. Ela chorou pela morte do marido, pela perda de sua casa, pela inocência perdida de seus filhos e, acima de tudo, pela morte de sua própria esperança. Lucas, vendo o colapso da mãe, se aproximou hesitante e, pela primeira vez naquele dia, a abraçou. O toque de seu filho, seu pequeno protetor, foi ao mesmo tempo um conforto e uma nova punhalada de dor. Bia se juntou ao abraço, e os três ficaram ali, um pequeno monte de tristeza no limiar do inferno. Eles não sabiam, mas naquele lugar de ruína e podridão, sob as tábuas daquele chão apodrecido, um segredo antigo esperava. Um segredo que poderia ser sua única e mais perigosa salvação. Depois da noite de choro, o amanhecer trouxe uma frieza diferente. Não era apenas a umidade do sótão, mas uma clareza gelada que se instalou na mente de Helena. O desespero ainda estava lá, um monstro adormecido em seu peito, mas sobre ele, uma camada fina e dura de determinação começava a se formar. Ela olhou para os filhos, dormindo amontoados sob um único cobertor fino, os rostos pálidos na luz doentia que se filtrava pelo vitrô sujo. O instinto de sobrevivência, mais poderoso que qualquer tristeza, gritou dentro dela. Eles não podiam simplesmente se render à podridão. Tinham que lutar. Tinham que transformar aquele inferno em um lugar minimamente habitável, ou o próprio ar que respiravam os mataria. Ela sentiu o corpo inteiro doer de uma noite mal dormida, mas se levantou, o som de seus ossos estalando, ecoando no silêncio. A guerra contra a decadência estava prestes a começar, e sua única arma era a teimosia de uma mãe acuada. A primeira tarefa era a mais básica: criar um espaço para respirar. Helena abriu a porta do sótão e as janelas do corredor, tentando criar uma corrente de ar que levasse embora o pior do fedor. O ar que entrou era o ar poluído do centro de São Paulo, mas para eles pareceu fresco e puro como o ar de uma montanha. Com uma das caixas de papelão rasgada, ela começou a varrer o chão, empurrando as camadas de poeira, detritos e as fezes secas de pombos para um canto. Era um trabalho nauseante. O pó fino subia e grudava em sua pele suada, entrava em suas narinas e a fazia tossir violentamente. Lucas, ao acordar e ver a mãe naquela batalha solitária, juntou-se a ela sem dizer uma palavra. Ele usou um pedaço de madeira como pá improvisada, o rosto contorcido de nojo e esforço. Bia, a pequena, foi instruída a ficar no corredor, longe da sujeira. Era uma tarefa humilhante e aparentemente infinita, mas cada centímetro de chão limpo era uma pequena vitória, uma reconquista de território. Eles trabalharam por horas, movidos por uma energia nascida do puro desespero.
O sol se moveu no céu e a mancha de luz cinzenta do vitrô viajou lentamente pela parede oposta, marcando a passagem do tempo. O estômago de Helena roncava, um lembrete doloroso de que não tinham comida. Mas ela ignorou. A prioridade era criar um refúgio, um canto seguro onde pudessem estender os colchões que ainda estavam nas caixas. E havia um canto, o mais seco e protegido da goteira principal, que parecia ideal. No entanto, ele estava ocupado. Um pesado e antigo baú de madeira escura, com reforços de ferro enferrujado, estava ali, como um sarcófago silencioso. Era grande demais para contornar. Tinha que ser movido. O objeto parecia parte da estrutura do sótão, imóvel e eterno, coberto por uma mortalha de teias de aranha e poeira. A ideia de movê-lo parecia tão absurda quanto tentar empurrar o próprio prédio. "A gente tem que tirar ele daí, mãe", disse Lucas, a voz rouca pela poeira. "É o único lugar seco para Bia dormir." Ele tinha razão. Helena se aproximou do baú, o cheiro de madeira velha e mofo se intensificando. Ela passou a mão pela superfície áspera, sentindo a textura da poeira acumulada de décadas. Tentou empurrá-lo sozinha, usando todo o peso de seu corpo. O baú não se moveu 1 milímetro. Era como empurrar uma rocha. Ela sentiu uma pontada de frustração, as lágrimas ameaçando voltar. Tudo naquele lugar era um obstáculo, uma barreira, uma zombaria de seus esforços. Mas então ela olhou para o rosto de Lucas, sujo e suado, mas com uma determinação que espelhava a sua. "Juntos, então", ela disse, a voz mais firme do que se sentia. "No 3, 1, 2, 3. Eles empurraram com toda a força que tinham, os pés escorregando no assoalho ainda úmido. O som que se seguiu não foi o de um arrastar suave. Foi um protesto agudo e alto de madeira contra madeira, um ruído que fez os pombos do telhado se agitarem. O baú se moveu. Talvez 1 centímetro, talvez 2, mas junto com o arrastar, eles ouviram algo mais. Um rangido oco, um som curto, abafado, que não veio do baú, mas debaixo dele. Helena parou imediatamente, o coração dando um salto em seu peito. "Você ouviu isso?" Ela sussurrou, a respiração presa na garganta. Lucas assentiu, os olhos arregalados, o medo e a curiosidade se misturando em seu rosto jovem. O som era estranho, como se algo tivesse cedido, mas não quebrado. Um som de vazio. Eles empurraram novamente, com mais cuidado desta vez, e o rangido oco se repetiu, mais claro. Não era um rangido de atrito. Era o som de uma tábua de madeira flexionando sobre um espaço vazio. Um arrepio percorreu a espinha de Helena. Um sentimento que não era medo, mas um pressentimento elétrico, intenso. Eles conseguiram mover o baú o suficiente para revelar o chão embaixo dele. A poeira ali era mais densa, um tapete cinzento e intacto que marcava o contorno exato do objeto. E bem no meio daquele contorno, eles viram uma das tábuas do assoalho, larga e escura, como as outras. Parecia diferente. Suas bordas não estavam perfeitamente alinhadas com as vizinhas. Havia uma linha fina, uma fresta escura e quase imperceptível de cada lado. E quando Lucas, com a curiosidade infantil superando o medo, pisou nela com a ponta do pé, a tábua cedeu ligeiramente, emitindo o mesmo rangido oco e confirmando a suspeita de Helena. Havia um vazio ali embaixo. Um silêncio pesado caiu sobre o sótão, quebrado apenas pelo gotejar distante e pelo som de suas próprias respirações. A miséria e o cansaço foram momentaneamente esquecidos, substituídos por uma nova e poderosa força. O mistério. O que era aquilo? O que poderia estar escondido sob o chão de um sótão abandonado? Helena se ajoelhou, o tecido áspero de sua calça raspando no chão sujo. Seu coração batia forte e rápido contra suas costelas, um tambor de antecipação. Com as unhas, ela tentou forçar a fresta, mas a madeira era antiga e teimosa, e as unhas se quebraram. Uma lasca entrou sob a pele de seu dedo, uma dor aguda que ela mal registrou. A frustração cresceu. Aquele segredo, a poucos centímetros de distância, estava trancado, protegido pelo tempo e pela madeira. "Preciso de alguma coisa, uma alavanca", ela murmurou para si mesma, o cérebro trabalhando febrilmente.
Seus olhos varreram o caos de suas caixas empilhadas perto da porta. Roupas, panelas velhas, a máquina de costura desmontada. E então ela se lembrou. Em uma pequena caixa com os utensílios de cozinha, sua faca mais resistente, uma faca de cortar pão com uma lâmina serrilhada e um cabo de plástico grosso. Era patético, mas era tudo o que ela tinha. Correndo até a caixa, ela remexeu os objetos com as mãos trêmulas, o som de metal e plástico se chocando ecoando no sótão. Finalmente, seus dedos se fecharam ao redor do cabo familiar da faca. Ao voltar para a tábua solta, ela se sentiu como uma exploradora prestes a abrir uma tumba antiga. A mudança no ambiente era palpável. O sótão não era mais apenas um lugar de miséria, agora era um lugar de segredos. A luz cinzenta parecia conspirar com eles, lançando sombras longas que dançavam e escondiam. Helena enfiou a ponta da lâmina na fresta, usando toda a sua força para forçá-la. A faca de plástico verga, ameaçando quebrar. Ela ouviu um estalo, mas não era o cabo. Era a madeira. Pequenas lascas se soltaram e a fresta se alargou minimamente. O cheiro que subiu daquele pequeno espaço não era de mofo. Era um cheiro seco, de poeira antiga e de feltro. O cheiro de um lugar selado por muito, muito tempo. Lucas se ajoelhou ao lado dela, os olhos fixos na operação. "Cuidado, mãe." Ele sussurrou. Helena reposicionou a faca, encontrou um ponto de apoio melhor e forçou novamente, desta vez com um movimento rápido e decidido. Houve um rangido alto e prolongado, o som de madeira velha finalmente cedendo à força. A tábua se levantou de um lado, revelando-se não apenas uma tábua, mas a tampa de um alçapão rudimentar, com dobradiças de couro endurecido pelo tempo que se partiram com o movimento. A escuridão que se revelou por baixo era total, um quadrado de noite sólida no meio do chão de madeira. O ar que saiu do compartimento era frio e carregava aquele mesmo cheiro seco, agora mais forte, o perfume do tempo aprisionado. Helena sentiu um calafrio percorrer seu corpo, uma mistura de triunfo e um medo profundo do desconhecido. Eles tinham aberto. A primeira pergunta do mistério havia sido respondida, mas apenas para revelar outra, muito maior. O que tem dentro? Com o coração na garganta, Helena usou a lâmina da faca para levantar completamente a tampa de madeira e colocá-la ao lado. O buraco era um retângulo perfeito, com cerca de 1 metro de comprimento por meio de largura. O fundo não era profundo, talvez uns 30 centímetros, e não estava vazio. O compartimento era forrado com um feltro verde escuro, agora poído e desbotado pela passagem das décadas, mas que um dia fora um material de luxo. A visão daquele forro de feltro, tão inesperado naquele ambiente de ruína, fez o estômago de Helena dar um nó. Aquilo não era um esconderijo qualquer. Tinha sido preparado com cuidado, com a intenção de proteger algo valioso, algo que alguém não queria que fosse encontrado. O silêncio no sótão tornou-se ainda mais pesado, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração, esperando para ver o que o passado iria revelar. Seus olhos, acostumando-se à penumbra do compartimento, começaram a distinguir formas. Não era um tesouro brilhante e óbvio, eram vultos escuros, objetos embrulhados que quase se misturavam com as sombras. Com a mão ainda tremendo, Helena estendeu o braço e tocou o primeiro objeto. O tecido era macio, aveludado, mesmo sob uma fina camada de poeira. Era um saco, amarrado com um cordão de seda que se desfez em pó ao seu toque. O saco era surpreendentemente pesado, muito mais pesado do que deveria ser. Ela o segurou com as 2 mãos, a curiosidade agora uma força física que a impelia para a frente. Com dificuldade, ela içou o saco para fora do buraco e o colocou sobre o chão de madeira. O som que ele fez ao pousar não foi um baque surdo. Foi um baque metálico, um tilintar baixo e pesado que soou absurdamente alto no silêncio do sótão. Sem hesitar, ela desfez o nó apodrecido e virou a boca do saco. O que rolou para fora sobre as tábuas sujas do chão fez Helena prender a respiração. Não eram moedas, eram pequenas barras de metal, de um amarelo denso e fosco, ouro, dezenas delas, cada uma do tamanho de um sabonete pequeno, estampadas com números e símbolos que ela não reconhecia. Na luz fraca do sótão,
Elas não brilhavam ostensivamente. Em vez disso, absorviam a luz, emitindo um brilho quente e pesado, uma promessa de riqueza inimaginável. Helena tocou uma delas com a ponta do dedo. O metal estava frio, incrivelmente denso e liso. Ela não conseguia processar. Há poucas horas, ela contava moedas. Agora, o chão à sua frente estava coberto por uma fortuna que ela só vira em filmes. A realidade se partiu, se dobrou sobre si mesma. A náusea voltou, mas desta vez não era de desespero. Era de vertigem, de choque puro. Lucas soltou um suspiro audível, um som entre o espanto e a incredulidade. Mãe, o que é isso? Ele gaguejou, mas Helena mal o ouviu. Seus olhos estavam fixos no ouro, e sua mente tentava desesperadamente conectar a imagem à sua realidade. Isso não podia ser real. Devia ser uma alucinação. Um sonho febril causado pela fome e pelo cansaço. Ela pegou outra barrinha, sentindo o peso sólido e inconfundível em sua palma. Era real. O metal frio era uma prova inegável. Sua mão, a mão de uma costureira acostumada a linhas e tecidos, agora segurava mais dinheiro do que ela ganharia em 100 vidas. O contraste era tão violento, tão absurdo, que beirava a insanidade. O sótão fétido, o despejo, a fome e agora, ouro. Um tesouro de conto de fadas encontrado no meio de seu pesadelo pessoal. Ela sentiu uma vontade histérica de rir e chorar ao mesmo tempo. Seus olhos se voltaram novamente para o compartimento escuro. Havia mais. Ela viu outro saco de veludo, menor e mais achatado. Com as mãos agora agindo por conta própria, movidas por um automatismo febril, ela o pegou. Este era mais leve, mas ainda assim tinha um peso substancial. Ao abri-lo, seu conteúdo se espalhou ao lado das barras de ouro. Eram pedras. Dezenas de pedras de vários tamanhos, com uma aparência leitosa e oleosa. Não eram lapidadas como as que se vêem em joalherias. Eram brutas, angulares, imperfeitas. Mas quando ela pegou uma e a virou na direção da luz fraca do vitrô, a pedra capturou aquele raio cinzento e o quebrou em um flash ofuscante de fogo branco e azul. Diamantes. Diamantes brutos. A fortuna era ainda maior do que ela imaginara. Era uma riqueza de rei, escondida sob o chão de um refúgio de miseráveis. O brilho do diamante pareceu acordá-la do transe. Isso era perigoso. Essa quantidade de riqueza não existia sem uma história, e histórias envolvendo tanto dinheiro raramente eram felizes. Seu coração começou a bater com um novo ritmo, não mais de choque, mas de medo. Um medo frio e inteligente. De quem era tudo aquilo? Por que estava escondido ali? A alegria vertiginosa começou a dar lugar a uma apreensão terrível. Ela rapidamente juntou as pedras de volta no saco, as mãos desajeitadas, como se os diamantes queimassem sua pele. Em seguida, fez o mesmo com as barras de ouro, o tilintar do metal soando agora como um alarme de perigo. Ela precisava esconder tudo aquilo, e rápido, mas antes que pudesse fechar o alçapão, seu olhar captou o último item no fundo do compartimento. Não era um saco de veludo. Era algo plano, retangular. Era o item mais importante, embora ela ainda não soubesse. Com um cuidado recém-descoberto, ela pegou o objeto. Era um diário, com uma capa de couro escuro, rachado e ressecado pela idade, mas ainda intacto. O couro estava frio ao toque. Amarrado ao diário com uma fita desbotada, havia um maço de documentos amarelados, frágeis como folhas secas, e um pequeno livreto de capa verde escura. Helena o pegou. Era um passaporte brasileiro antigo, com a águia da República estampada na capa. Ela o abriu com dedos trêmulos. A foto em preto e branco mostrava o rosto de um homem de meia idade, com olhos gentis, mas assombrados. O nome impresso ao lado da foto era Samuel Glickman. O diário, os documentos, o passaporte. Aquilo não era apenas um tesouro, era a herança de alguém, a história de uma vida. Helena sentou-se no chão, o ouro e os diamantes esquecidos ao seu lado. O peso do diário de couro em seu colo parecia maior do que o de todas as barras de ouro juntas. Ela sentiu que estava segurando um coração, um segredo muito mais profundo e sombrio do que a simples riqueza.
O cheiro dos papéis velhos subiu até ela, um aroma de tinta desbotada, de celulose se desfazendo, o perfume da própria história. Ela passou o polegar pela capa de couro gasta, sentindo as pequenas imperfeições. Quem era Samuel Glickman? Por que um homem com tanta riqueza a esconderia em um sótão e desapareceria deixando tudo para trás? A resposta, ela pressentiu com um calafrio. Estava ali, naquelas páginas. As perguntas se multiplicavam, cada uma mais perigosa que a anterior. O mistério do compartimento secreto havia sido resolvido, mas apenas para abrir a porta para um mistério muito maior e mais assustador. Com cuidado, ela abriu o diário na primeira página. A caligrafia era elegante, mas apressada, feita com uma caneta tinteiro. A maior parte estava em português, mas aqui e ali, palavras e frases inteiras em alemão se misturavam ao texto, como se o autor estivesse pensando em 2 idiomas ao mesmo tempo. A primeira data era de 1942. O coração de Helena martelava em seu peito. 1942, plena Segunda Guerra Mundial. Ela olhou para os outros documentos. Eram papéis oficiais, com selos e carimbos, a maioria escritos em um alemão denso e indecifrável para ela. Mas ela reconheceu os símbolos. A suástica. Um terror gelado se apoderou dela. Ela não tinha encontrado apenas a fortuna de um homem rico. Ela tinha tropeçado em um segredo da guerra, um eco sombrio do capítulo mais terrível da história humana, escondido bem debaixo de seus pés. Lucas se aproximou e olhou por cima do ombro da mãe para as páginas amareladas. "O que diz aí?" ele perguntou em um sussurro. Helena não respondeu. Ela estava lendo as primeiras linhas, e as palavras a transportaram para outro tempo, para o desespero de outro homem. As palavras falavam de uma fuga, de uma perda inimaginável, de uma jornada através do oceano, com o coração pesado de dor e os bolsos cheios do que restou de uma vida destruída. Ela sentiu uma conexão imediata e profunda com aquele homem desconhecido. Ele também estava fugindo, tentando proteger sua família, carregando o peso de um mundo que desmoronava. O diário não era apenas papel e tinta. Era um testemunho, um grito silencioso que ecoara naquele sótão por 80 anos, esperando que alguém o ouvisse. E agora, ela o estava ouvindo. De repente, o som de passos pesados subindo a escadaria principal do prédio quebrou o feitiço. O som era firme, confiante, diferente dos passos arrastados dos outros moradores. Helena reagiu por puro instinto. Em um movimento frenético, ela empurrou as barras de ouro e o saco de diamantes de volta para o compartimento. Seu coração disparou, o sangue pulsando em seus ouvidos. Alguém estava vindo. Alguém sabia? Era paranoia? Ou era o medo justificado de quem acabara de descobrir algo que deveria permanecer enterrado? Ela pegou o diário e os documentos, o único item que não devolveu ao buraco, e os escondeu rapidamente dentro de sua blusa, o papel velho e o couro frio contra sua pele. O contato era desconfortável, mas estranhamente reconfortante, como se ela estivesse protegendo não apenas um segredo, mas a memória de uma alma. "Mãe!" Lucas sibilou, os olhos fixos na porta. Os passos pararam do lado de fora. Helena rapidamente pegou a tampa de madeira e a encaixou de volta no lugar, o mais silenciosamente que pôde. Não ficou perfeito, mas na penumbra talvez passasse despercebido. Ela fez um sinal para Lucas, um pedido silencioso para que ele não dissesse uma palavra. Em seguida, ela se levantou, tentando compor o rosto, tentando parecer apenas uma mulher cansada limpando um sótão sujo, e não alguém cujo mundo acabara de ser virado de cabeça para baixo pela descoberta de uma fortuna nazista. Um nó de pânico se formou em sua garganta. Ela alisou a blusa sobre o volume do diário, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que quem quer que estivesse do outro lado da porta poderia ouvi-lo. Então, 3 batidas firmes e autoritárias soaram na madeira da porta, fazendo-a pular. O mistério acabara de ganhar um rosto. Com o coração pulsando descontroladamente em seus ouvidos, Helena abriu a porta. A figura que estava ali era uma dissonância tão grande com o ambiente que pareceu uma aparição. Um homem alto, de uns 50 anos, vestido em um terno de linho cinza impecavelmente cortado. Seus sapatos de couro italiano, polidos a um brilho espelhado,
pareciam ofendidos pela sujeira do corredor. O cabelo grisalho era perfeitamente penteado para trás, e um cheiro caro de colônia amadeirada pairou no ar. Uma invasão olfativa que lutava e perdia para o odor de mofo e podridão. Seus olhos, de um azul gelado, percorreram o interior do sótão, depois pousaram em Helena com uma intensidade fria e avaliadora. Ele não sorriu, apenas inclinou a cabeça, um gesto mínimo de reconhecimento que era mais intimidador do que qualquer demonstração de força. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O diário escondido sob sua blusa pareceu pesar 1 tonelada, um segredo que gritava em silêncio contra a sua pele. Ela se sentiu nua, exposta, como se ele pudesse ver através de suas roupas e de sua alma. Dona Helena, presumo. A voz dele era grave e polida, cada sílaba pronunciada com uma precisão cirúrgica que não continha nenhum pingo de calor humano. Era a voz de alguém acostumado a dar ordens e a ser obedecido sem questionamentos. Sou o Dr. Arthur Monteiro. Sou proprietário da maior parte das unidades deste edifício e, pode-se dizer, o principal interessado em sua preservação. Ele fez uma pausa, seus olhos azuis ainda fixos nela, sem piscar. Fiquei surpreso, devo admitir, ao saber através do síndico que este espaço havia sido negociado. A palavra negociado foi dita com um leve tom de desprezo, como se a transação fosse uma piada de mau gosto. Helena sentiu a garganta secar. A forma como ele falava, a postura ereta e a aura de poder que emanava dele a fizeram se sentir pequena, uma intrusa em um mundo que não era o seu. O contraste entre a miséria dela e a riqueza dele era uma barreira física, um abismo que os separava. Ele era o predador e ela, a presa encurralada em sua toca precária. Cada segundo de silêncio era preenchido por uma tensão esmagadora. Ele deu um passo para dentro, sem ser convidado, e o som de seus sapatos caros no assoalho sujo foi um ruído profano. Seus olhos examinaram o local com um misto de desdém e uma estranha, quase imperceptível, avidez. Ele olhou para o teto gotejante, para as paredes manchadas, para as caixas de papelão empilhadas. Então seu olhar se demorou por um instante a mais no canto onde o baú de madeira estava, agora ligeiramente deslocado de sua posição original. O coração de Helena parou por uma batida. Ele notou? A poeira no chão estava remexida. Era óbvio. Ela prendeu a respiração, esperando que ele dissesse algo, que apontasse, que a acusasse. Mas ele apenas voltou seu olhar frio para ela. Este lugar é uma ruína, senhora. Não é seguro. Não é digno. Ele falou como se estivesse lhe fazendo um favor, como se sua preocupação fosse genuína. Mas o tom era oco, desprovido de qualquer empatia. Helena sentiu que era um jogo, um teatro cuidadosamente ensaiado, e ela não sabia quais eram as regras ou o que estava em jogo. Apenas sabia, com uma certeza visceral, que estava em perigo. Entendo que a senhora passou por dificuldades, continuou ele, a voz agora suave como seda, o que a deixou ainda mais em alerta. Eu admiro sua resiliência, mas este espaço precisa ser interditado, por uma questão de segurança estrutural. Ele juntou as pontas dos dedos, um gesto professoral. Contudo, não quero que saia prejudicada. O síndico não deveria ter feito essa transação. Foi irresponsável. Por isso, estou disposto a corrigir o erro dele. Eu lhe ofereço R$ 1.600 pelo seu direito de uso, o dobro do que pagou. A oferta pairou no ar, e Helena sentiu o insulto por trás da falsa generosidade. O dobro, uma ninharia. Ele estava testando-a. Ele queria ver se ela era apenas uma pobre coitada desesperada ou se era alguém que sabia de algo. A imagem do ouro, denso e pesado, e o brilho dos diamantes piscaram em sua mente. R$ 1.600. Era uma piada macabra. O suor frio começou a escorrer por suas costas, mas um novo sentimento, uma teimosia nascida do segredo que carregava, começou a endurecer sua espinha. Ela engoliu em seco, forçando a voz a sair firme. Agradeço a ofertas, Dr. Monteiro, mas não estou interessada. As palavras soaram mais corajosas do que ela se sentia. Dentro dela, o pânico era um animal gritando em uma jaula. O que ela estava fazendo?
desafiando aquele homem? Era loucura. Mas a lembrança dos olhos assombrados na foto do passaporte de Samuel Glickman, a sensação do diário contra sua pele, tudo isso a impelia a resistir. Ela era, naquele momento, a guardiã de um segredo, a única voz de uma vítima silenciada. Recuar agora seria uma traição. Os olhos de Arthur Monteiro se estreitaram quase imperceptivelmente. A máscara de falsa cordialidade vacilou por um segundo, revelando um vislumbre da frieza predatória por baixo. O silêncio que se seguiu foi diferente, mais pesado, carregado de uma ameaça que ainda não tinha sido verbalizada. Ele estava reavaliando-a. Ela não era a presa fácil que ele esperava. O jogo havia mudado, e ela sentiu, com um terror crescente, que acabara de subir à aposta, sem saber qual era o prêmio ou o castigo. Ele soltou um suspiro lento, quase teatral, como um professor decepcionado com um aluno teimoso. Uma pena, disse ele, o tom novamente polido, mas com um fio de navalha por baixo. A senhora parece não compreender a situação. Ele caminhou lentamente até o vitrô sujo, passando as costas dos dedos pela superfície empoeirada, um gesto de posse. Prédios velhos como este são muito frágeis. A fiação é um desastre. Ele se virou para ela, e seus olhos azuis agora não tinham nenhum traço de cordialidade. Eram gélidos como o Mar do Norte. Um curto-circuito, uma faísca no lugar errado. Um incêndio pode começar de forma terrível e rápida, especialmente em um lugar como este, cheio de madeira seca. Ele parou, deixando as palavras pairarem no ar fétido do sótão. Não era uma observação, era uma promessa. Era a descrição detalhada de como ele a eliminaria se ela não saísse de seu caminho. A náusea subiu à garganta de Helena, forte e amarga. O medo era tão físico que ela mal conseguia ficar de pé. Ele estava ameaçando queimar seus filhos vivos. Sem dizer mais uma palavra, Arthur Monteiro deu-lhe as costas e saiu, seus passos firmes ecoando na escadaria enquanto descia. A porta do sótão ficou aberta. Um buraco negro vomitando o cheiro de podridão e ameaça. Helena permaneceu imóvel por um longo momento, o corpo inteiro tremendo violentamente. O som do coração dela era um trovão em seus ouvidos, abafando todos os outros ruídos. Ela correu para a porta e a fechou, girando a chave enferrujada na fechadura, um gesto fútil que não oferecia segurança alguma contra o tipo de perigo que aquele homem representava. Apoiada na porta, ela deslizou até o chão, a respiração vindo em arquejos curtos e dolorosos. O terror era completo. Ela olhou para seus filhos, que haviam observado toda a interação em um silêncio assustado, encolhidos em um canto. O olhar de Lucas era de puro medo. Bia chorava baixinho. A ameaça não era apenas contra ela, era contra eles. Aquele homem sabia. Ele sabia que havia algo ali, e faria qualquer coisa para obtê-lo. Ela sentiu as bordas do diário contra sua pele, e a necessidade de entender se tornou uma urgência de vida ou morte. Trancada no sótão, com o som do vento uivando lá fora, Helena finalmente tirou o diário e os documentos de dentro da blusa. Suas mãos tremiam tanto que as páginas amareladas pareciam vibrar. Com Lucas ao seu lado, iluminando as páginas com a parca luz da lanterna do celular que mal tinha bateria, ela começou a ler. A história de Samuel Glickman se desenrolou diante de seus olhos, não como um relato histórico, mas como um testemunho íntimo de dor e sobrevivência. Ele era um joalheiro renomado em Berlim. As primeiras páginas descreviam uma vida de conforto, o cheiro de metal sendo polido, o brilho das gemas sob a luz de sua oficina, o riso de sua esposa e de seu filho pequeno, Daniel. Mas então, o tom mudou. O diário falava da ascensão do nazismo, não com análises políticas, mas com o medo cru do dia a dia. A loja pichada com a estrela de Davi. Os amigos desaparecendo durante a noite. O som das botas marchando na rua que gelava o sangue. A dor da perda era palpável em cada palavra, a tinta desbotada parecendo manchada de lágrimas antigas. Ela leu sobre a decisão desesperada de fugir em 1942. Samuel descreveu como liquidou tudo o que pôde, transformando uma vida inteira de trabalho em ouro e diamantes brutos, pequenos o suficiente para serem escondidos. Era, como ele escreveu, o peso da minha vida em minhas mãos.
As páginas descreviam a fuga angustiante pela Europa, os subornos, as noites sem dormir, o medo constante de serem descobertos. E, finalmente, a travessia do oceano em um navio superlotado, rumo ao Brasil, uma terra que prometia refúgio e um novo começo. Helena sentiu um nó na garganta. A jornada de Samuel, cheia de perigos e impulsionada pela esperança de salvar sua família, ecoava seu próprio desespero. Ela, arrastando suas caixas pelo metrô. Ele, contrabandeando sua fortuna para escapar da morte. Eram histórias diferentes, separadas por décadas, mas unidas pelo mesmo fio de desespero e amor parental. Os documentos em alemão, ela agora entendia. Eram os papéis de sua antiga vida, as provas da origem de sua fortuna, talvez a única ligação com o mundo que ele havia perdido para sempre. No Brasil, a esperança pareceu florescer por um breve momento. Samuel se estabeleceu em São Paulo, no mesmo prédio onde Helena agora se encontrava. Ele usou uma pequena parte de sua fortuna para alugar o apartamento abaixo do sótão e abrir uma nova joalheria no centro da cidade. Ele encontrou um sócio brasileiro, um homem que o ajudou a navegar pela burocracia e pela cultura local. O diário o mencionava com gratidão no início. Meu amigo Monteiro, ele escrevia, um homem que me abriu as portas desta nova nação. O nome saltou da página e atingiu Helena como um soco. Monteiro. O mesmo sobrenome do homem que acabara de ameaçá-la. Seu sangue gelou. A conexão era clara, inegável. Ela continuou a ler, o coração batendo com uma premonição terrível. A gratidão nas páginas começou a dar lugar à dúvida, a uma ansiedade crescente. Samuel notava o interesse excessivo de seu sócio por suas finanças, as perguntas insistentes sobre o resto do capital que ele havia trazido da Europa. O tom do diário se tornava mais sombrio, mais paranoico. A traição, quando veio, foi rápida e brutal. A data era de 1943. O Brasil vivia sob a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, um período de nacionalismo exacerbado e perseguição a estrangeiros considerados suspeitos. Aproveitando-se do clima político, o sócio, o avô de Arthur Monteiro, denunciou Samuel Glickman à polícia política, o temido DEOPS, acusando-o falsamente de ser um espião nazista. A ironia era tão cruel, tão perversa, que Helena sentiu o estômago revirar. O homem que fugiu dos nazistas foi acusado de ser um deles. Era o pretexto perfeito. O diário descrevia a descoberta da traição, uma conversa ouvida por acaso, a percepção de que seu amigo estava cobiçando não apenas sua joalheria, mas toda a fortuna que ele acreditava que Samuel ainda mantinha escondida. O sócio queria tudo: a loja, o apartamento e o tesouro que ele sabia ou suspeitava que existia. E ele usou o aparato de um Estado autoritário para conseguir o que queria, transformando a lei em uma arma de roubo. O crime não era apenas ganância, era a mais profunda perfídia humana. A última página do diário era quase ilegível. A caligrafia um rabisco frenético de puro pânico. As palavras eram curtas, telegráficas, escritas nos últimos minutos de liberdade de Samuel. Monteiro o trouxe. Estão na porta. DEOPS. Daniel, minha esposa. Deus. O que será de nós? O baú. Sob o baú. O futuro do meu filho. Quem encontrar, faça justiça. Eles não podem vencer. Eram as últimas palavras de um homem condenado. Helena podia quase ouvir os sons daquela noite, as batidas na porta, os gritos, o terror de uma família sendo arrancada de seu lar por aqueles que deveriam protegê-los. Samuel Glickman e sua família desapareceram, como tantos outros durante regimes de terror. Foram levados, e o sócio traidor se apossou da joalheria, do apartamento e, eventualmente, de quase todo o prédio. Mas ele nunca encontrou o tesouro principal. Por 80 anos, o segredo e a fortuna permaneceram ali, esperando, enquanto a família do criminoso prosperava sobre as cinzas da vida que destruíram. Helena fechou o diário, as mãos trêmulas. Tudo se encaixou. Dr. Arthur Monteiro não estava apenas procurando uma fortuna perdida. Ele estava tentando completar o roubo de seu avô. Ele cresceu ouvindo a história de um tesouro escondido,
o último pedaço do butim que sua família nunca conseguiu reivindicar. A ocupação do sótão, um espaço ignorado por décadas, foi o gatilho. A presença de Helena era uma ameaça direta à herança de seu crime familiar. A oferta ridícula, a ameaça velada de incêndio, tudo era parte de um plano para expulsá-la e, finalmente, colocar as mãos no ouro e nos diamantes. Ele não era apenas um advogado ganancioso. Ele era o herdeiro de um legado de sangue e traição, e estava disposto a continuar a história de violência de sua família para proteger seus segredos e sua riqueza. Helena não era mais uma pobre coitada que tropeçou em um tesouro. Ela era a única testemunha viva de um crime histórico, segurando a prova em suas mãos. Um pânico gelado e lúcido tomou conta dela. A fortuna debaixo do assoalho não era uma solução para seus problemas. Era uma maldição. Se ela a usasse, seria caçada. Se ela a denunciasse, Arthur Monteiro, um homem rico, poderoso e com conexões, a silenciaria. A ameaça de incêndio agora parecia terrivelmente real e iminente. Ele não hesitaria. Ela olhou para o rosto adormecido de Bia e para Lucas, que a observava com olhos aterrorizados. Ela os havia tirado da rua apenas para colocá-los na mira de um assassino. A sensação de estar presa era absoluta, mais forte do que nunca. O sótão não era uma jaula, era uma tumba em potencial, um altar de sacrifício para a ganância de uma família. A riqueza que poderia lhes dar um futuro era a mesma que poderia aniquilá-los. O peso daquela escolha era insuportável. Justiça para Samuel ou segurança para seus filhos. Parecia impossível ter os dois. O dilema a rasgava por dentro. De um lado, o grito silencioso de Samuel Glickman, ecoando por 8 décadas, pedindo justiça. Deixar seu sacrifício ser em vão. Permitir que o neto de seu traidor vencesse parecia uma profanação. Aquele ouro e aqueles diamantes estavam manchados com o sangue e as lágrimas de uma família destruída, e entregá-los seria compactuar com o crime. Por outro lado, o instinto mais primitivo e poderoso que possuía. Proteger suas crias. Desafiar um homem como Arthur Monteiro era suicídio. Ela não tinha nada. Era uma viúva pobre, sem contatos, sem poder. Ele tinha tudo: dinheiro, influência e a crueldade para usá-los. A escolha parecia ser entre a morte com honra e a sobrevivência com vergonha. Ela estava encurralada entre o fantasma de um homem assassinado e um monstro muito vivo e presente. O que você faria no lugar dela? Arriscaria a vida de seus filhos para lutar por justiça para um estranho, na esperança de ficar com a recompensa? Ou entregaria o segredo, desistiria da fortuna e rezaria para que um homem cruel a deixasse viver na miséria e no medo? Os dias que se seguiram foram um borrão de terror silencioso. Helena e seus filhos viviam como prisioneiros no sótão, o medo um companheiro constante e sufocante. Cada som do prédio antigo era amplificado pela paranoia dela. O gemido do elevador, os passos de um vizinho no corredor, o choro de um bebê em um andar distante, tudo se transformava no prenúncio da chegada de Arthur Monteiro. Ela mal comia, o estômago um nó apertado de pânico. O diário e os documentos estavam sempre com ela, escondidos sob o colchão fino onde dormia. O segredo um peso físico contra suas costas. Ela se sentia como uma sentinela em uma torre em ruínas, guardando um tesouro amaldiçoado. A fortuna que poderia ser sua salvação era também sua sentença de morte, e o conhecimento dessa dualidade a consumia por dentro. A noite era a pior parte. Na escuridão, com o som do vento assobiando pelas frestas, a ameaça de Monteiro sobre o fogo parecia mais do que uma possibilidade. Era uma certeza esperando para acontecer. Helena passava horas olhando para as barras de ouro e os diamantes, escondidos sob o alçapão. A luz doentia do vitrô arrancava brilhos hipnóticos do tesouro, um espetáculo silencioso de riqueza e perigo. Não havia alegria naquela visão. Cada brilho era um lembrete do crime de 80 anos atrás e da ameaça presente. Ela sentia o coração apertar ao pensar em Samuel Glickman. Ele havia escondido aquilo para o futuro de seu filho, um futuro que nunca existiu. E agora, ironicamente, ela se via no mesmo dilema. Como usar aquela riqueza para garantir o futuro de seus próprios filhos
sem que o passado os destruísse primeiro? Lucas, percebendo a gravidade da situação, tornara-se seu guarda silencioso. O menino de 12 anos mal falava, mas seus olhos nunca a deixavam, sempre alertas, sempre preocupados. Bia, por outro lado, parecia murchar naquele ambiente opressivo, seu riso infantil substituído por um silêncio assustado. O sótão, que já fora um pesadelo de miséria, agora era uma cela de luxo e pavor. Numa tarde cinzenta, quando a tensão no sótão era quase palpável, batidas suaves soaram na porta. Não eram as batidas firmes e autoritárias de Monteiro. Eram leves, hesitantes, quase pedindo desculpas. O coração de Helena disparou, o sangue gelando em suas veias. Ela fez um sinal para Lucas ficar quieto e se aproximou da porta, o corpo inteiro tremendo. Ela olhou pelo olho mágico improvisado que fizera, um pequeno furo na madeira. Do outro lado, viu um rosto que não esperava. Um homem muito idoso, curvado pelo peso dos anos, a pele enrugada como um pergaminho. Usava óculos de aros grossos e um chapéu de feltro puído. Seus olhos, embora cercados por rugas, eram surpreendentemente claros e perspicazes. Ela o vira algumas vezes no corredor, sempre a cumprimentando com um aceno de cabeça. Era um dos moradores, não uma ameaça. Mesmo assim, a desconfiança era agora seu estado natural. Ela respirou fundo, tentando acalmar o coração, e abriu a porta apenas uma fresta, mantendo o corpo como uma barreira. Com licença, minha filha. A voz do velho era frágil, um sussurro rouco que o tempo havia desgastado, mas carregava uma gentileza que a desarmou. Meu nome é Elias. Moro no 2º andar. Não quero incomodar, mas eu a vi. Ele fez uma pausa e seus olhos claros a estudaram com uma preocupação genuína. Vi o medo em seus olhos desde que aquele homem esteve aqui, o Dr. Monteiro. Ao ouvir o nome, Helena sentiu um calafrio, o corpo enrijecendo. Como ele sabia? Teria ouvido a conversa? O velho pareceu ler seus pensamentos. As paredes deste prédio são finas para quem sabe ouvir, e eu vivo aqui há 92 anos. Conheço o som de todas as ameaças. O cheiro que vinha dele era uma mistura suave de lavanda e tecido velho, o cheiro de um alfaiate. Ele não parecia perigoso, mas sim uma relíquia viva daquele prédio, uma testemunha de suas muitas histórias. Ele representava uma escolha: continuar isolada em seu medo ou confiar em um completo estranho. Eu sei o que ele procura, continuou seu Elias. A voz ainda mais baixa, quase um segredo compartilhado no corredor empoeirado. A história da família dele é a história deste prédio, uma história de ganância. Ele olhou para Lucas e Bia, que espiavam por trás de Helena, e um véu de tristeza passou por seus olhos. Não é seguro para vocês ficarem aqui sozinhos. Ele não vai desistir. As palavras dele confirmaram os piores medos de Helena, mas vindo daquela fonte inesperada, também trouxeram um estranho conforto. Ela não estava louca. A ameaça era real e alguém mais havia. Por favor, disse ele, o pedido carregado com o peso de uma vida inteira. Desça até meu apartamento. Tome um café comigo. Há coisas que você precisa saber. Coisas que só eu posso contar. O convite era um risco imenso, mas o olhar de seu Elias não continha malícia, apenas uma urgência melancólica, como se ele carregasse um fardo por tempo demais e finalmente tivesse encontrado alguém com quem compartilhá-lo. Ela olhou para seus filhos, depois para o velho. A solidão era um veneno, talvez a confiança fosse o antídoto. A decisão foi tomada em um instante, um salto de fé no abismo da desconfiança. Deixando as crianças por um momento sob o olhar atento de Lucas, Helena seguiu o velho senhor pela escadaria escura. O apartamento de seu Elias era um mundo à parte. Ao contrário da podridão do sótão e da grandiosidade fria dos espaços de Monteiro, ali reinava uma ordem humilde e acolhedora. O ar cheirava a café recém-passado, a naftalina e ao óleo de uma antiga máquina de costura Singer que descansava em um canto, coberta por um pano de linho. O som rítmico de um relógio de parede de madeira enchia o silêncio, um batimento cardíaco constante e tranquilizador para a casa. Pequenos recortes de tecido, linhas de todas as cores e moldes de papel pardo estavam empilhados sobre uma grande mesa de trabalho.
Era o santuário de um artesão, um lugar onde a vida não havia parado, apenas desacelerado. Helena sentiu uma pontada de nostalgia, lembrando-se da oficina de seu marido, do cheiro de serragem e da sensação de um trabalho honesto. Seu Elias a serviu com uma xícara de café quente, as mãos trêmulas derramando um pouco no pires. O calor da louça em suas mãos frias foi o primeiro conforto real que sentira em dias. Eu o conhecia, sabe? Disse ele de repente, sentando-se em uma poltrona gasta. Samuel Glickman. O nome, dito em voz alta por outra pessoa, fez Helena prender a respiração. O fantasma do diário ganhava corpo, tornava-se real. Eu não era só o vizinho. O filho dele, Daniel, era meu melhor amigo. Tínhamos a mesma idade. Brincávamos nesta mesma escadaria. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto enrugado de seu Elias e ele a limpou rapidamente com as costas da mão. A memória era evidentemente uma ferida que nunca cicatrizara completamente. Ele descreveu Daniel, um menino de olhos vivos e curiosos, que o ensinava palavras em alemão enquanto ele o ensinava a empinar pipa no terraço do prédio, um terraço que agora não existia mais. A voz dele era um fio frágil, tecendo uma imagem de uma vida que fora brutalmente apagada. Samuel era um homem bom, gentil. Sua esposa, Rebecca, fazia os melhores bolos de maçã que já comi. O cheiro saía pela janela e perfumava o andar inteiro. A memória sensorial era tão vívida que Helena podia quase sentir o cheiro de canela e maçã, sobrepondo-se ao de mofo que impregnava suas próprias roupas. Seu Elias olhava para um ponto vazio na parede, os olhos perdidos em 1943. Eu nunca entendi direito o que estava acontecendo na Europa. Para mim, eram apenas histórias no rádio, mas eu via a sombra nos olhos de Samuel, uma tristeza que nunca desaparecia, mesmo quando ele sorria. O relato de Elias era a peça que faltava, o contexto humano para a tragédia que Helena lera nas páginas do diário. Não era mais sobre ouro e diamantes. Era sobre a vida de Daniel, seu amigo, e o cheiro dos bolos de maçã de Rebecca. A injustiça tornou-se pessoal, visceral. Ela sentiu uma onda de raiva tomar o lugar do medo. Uma raiva quente e protetora em nome daquela família destruída. O avô de Arthur Monteiro, continuou Elias, a voz agora endurecida pela raiva antiga. Ele era um abutre, um homem com um sorriso nos lábios e veneno no coração. Ele frequentava o apartamento dos Glickman, bebia do café de Samuel, elogiava seus negócios, tudo enquanto planejava o bote. A descrição correspondia perfeitamente ao que Helena lera, mas ouvi-la de uma testemunha ocular dava-lhe um peso aterrorizante. Ele sabia que Samuel tinha trazido mais do que investira na loja. Ele era obcecado por isso. Falava sobre a fortuna do judeu como se já fosse sua por direito. A frase fez o sangue de Helena gelar. Era a mesma lógica predatória, a mesma desumanização passada de avô para neto. Arthur não era apenas o herdeiro de uma riqueza roubada. Ele era o herdeiro de uma mentalidade, de uma crueldade que via outras pessoas não como seres humanos, mas como obstáculos para seus desejos. O ciclo de ganância continuava, e ela e seus filhos estavam agora no caminho. Naquela noite, eu nunca me esquecerei. A voz de seu Elias falhou. Meus pais me mandaram para a cama, mas uma tempestade estava se formando, e eu tinha medo. O barulho na escada me acordou. Eram botas, as pesadas. Homens falando alto, de forma ríspida. Ele descreveu como se escondeu no vão escuro embaixo da escada, um lugar que só as crianças conheciam. O cheiro de seu próprio medo, o pó no nariz, o coração batendo tão forte que ele temia que os homens o ouvissem. Eram eles, a polícia do DEOPS, mas não estavam sozinhos. Seus olhos se fixaram nos de Helena, a memória queimando neles. O avô de Monteiro estava com eles. Ele não estava sendo preso. Ele os estava guiando. Eu o vi. Vi ele apontar para a porta do apartamento dos Glickman. Ele a abriu para eles. Ele os entregou. A revelação caiu como uma pedra no silêncio do apartamento. A peça final e mais condenatória do quebra-cabeça. O traidor não apenas denunciou, ele participou ativamente da captura. Helena sentiu a náusea subir à garganta. A imagem era clara e devastadora. O amigo, abrindo a porta para os carrascos. Era uma traição de proporções bíblicas. Eu ouvi os gritos.
sussurrou Elias, o corpo tremendo com a lembrança. O grito de Rebeca e o choro de Daniel, eles os arrastaram para fora. Samuel olhou em minha direção quando passaram, como se soubesse que eu estava ali. Havia tanta dor em seus olhos, mas também desafio. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Depois que os levaram, a casa ficou em silêncio por um longo tempo. Então, a porta se abriu novamente. Era só o Monteiro, sozinho. Ele saiu de lá com uma pasta de couro debaixo do braço. Os documentos da loja, imagino. O rosto dele não era de tristeza, era de triunfo. A cena final, a do ladrão deixando o local do crime com seu butim, selou a história com uma sordidez inescapável. A fortuna da família Monteiro fora fundada não apenas na ganância, mas em um ato de maldade pessoal e direta. A frieza de Arthur não era coincidência, era herança. Eu nunca contei a ninguém, admitiu Elias, a vergonha pesando em suas palavras. Eu era um menino, tive medo. Meus pais me disseram para esquecer o que vi, que eram tempos perigosos, e eu esqueci, ou tentei. Mas o rosto de Daniel, o choro dele, nunca me deixaram. O peso da culpa o curvava mais do que a própria idade. Ele era o guardião de uma verdade terrível, uma testemunha que o medo silenciara por 80 anos. A chegada de Helena e seus filhos, a aparição de um novo Monteiro, tudo aquilo havia reaberto a ferida, forçando-o a confrontar o fantasma que o assombrava por toda a vida. Ele olhou para Helena e em seus olhos havia um apelo. Ele não estava apenas contando uma história, estava passando um bastão, transferindo a responsabilidade que carregara sozinho por tanto tempo. Ele não pode vencer, minha filha, disse ele, ecoando as últimas palavras escritas no diário de Samuel. Não de novo. A conexão entre eles estava selada, uma aliança forjada na justiça e no perigo compartilhado. Nesse exato momento, como se a própria natureza estivesse respondendo à escuridão da história, o céu do lado de fora se abriu. Um trovão profundo e retumbante sacudiu as janelas do apartamento, fazendo as xícaras de café tremerem na mesa. A luz cinzenta da tarde foi subitamente engolida por uma escuridão prematura. A chuva começou a cair, primeiro como um tamborilar suave, depois se transformando em uma cortina de água violenta que açoitava o vidro. O som do vento uivando pelo beco ao lado do prédio era um lamento agudo e fantasmagórico. A tempestade não era apenas um pano de fundo, era um presságio. A atmosfera no pequeno apartamento mudou instantaneamente. A tensão da história sendo substituída por uma tensão imediata e presente. Helena sentiu um arrepio de mau pressentimento percorrer sua espinha. O mundo exterior estava se tornando tão caótico e ameaçador quanto seu mundo interior. O tempo para conversas e revelações havia acabado. Seu Elias enrijeceu na poltrona, a cabeça inclinada, o corpo subitamente alerta. — O que foi? Sussurrou Helena, o coração começando a acelerar novamente. Ele levantou uma mão trêmula, pedindo silêncio. Ouça, ele murmurou. Helena aguçou os ouvidos, tentando ouvir algo além do rugido da tempestade. E então, ela ouviu. Um som que não pertencia à sinfonia da chuva e do vento. Era o som de um carro parando bruscamente na rua lá embaixo, o motor cortado abruptamente, seguido pelo bater de duas portas. Eram sons urbanos comuns, mas naquela noite, naquela situação, soavam como o prelúdio de uma invasão. Seu Elias se levantou, a fragilidade de seu corpo desmentida pela urgência de seus movimentos. Ele foi até a janela e espiou por uma fresta da cortina. O que ele viu fez seu rosto já pálido perder toda a cor. Ele se virou para Helena, os olhos arregalados de terror. É ele, Monteiro. E ele não está sozinho. Tem dois homens com ele, grandes, estão entrando no prédio. O pânico atingiu Helena como uma parede de tijolos. A ameaça não era mais uma possibilidade futura. Estava acontecendo. Agora, Monteiro não esperaria. Ele viera para tomar o que considerava seu, usando a cobertura da tempestade para mascarar suas ações. Eles vêm para cá, para o sótão, ela disse, a voz um fio trêmulo. Seu Elias assentiu, o rosto uma máscara de pânico e determinação. Meus filhos, gritou Helena,
o instinto materno sobrepujando todo o resto. Ela se virou para correr, para voltar ao sótão e protegê-los, mas Elias a segurou pelo braço. Seu aperto surpreendentemente forte. Não, é uma armadilha. Eles estão esperando por isso. Ele sibilou. Não podemos enfrentá-los. Temos que tirá-los de lá. Agora! Naquele instante, eles ouviram passos na escada. Mas não eram os passos lentos dos moradores. Eram passos pesados, rápidos, subindo os degraus de 2 em 2. Eram os passos de caçadores. Eles não estavam indo para o apartamento de Elias. Estavam indo direto para o topo, para o sótão, para seus filhos. Um grito de puro terror ficou preso na garganta de Helena. Ela podia visualizar a cena. Lucas e Bia, sozinhos, ouvindo aqueles passos monstruosos se aproximando da porta. O tempo pareceu desacelerar e acelerar ao mesmo tempo. Cada segundo era uma eternidade de agonia, mas não havia tempo a perder. A escada de incêndio, disse Elias, a mente idosa trabalhando com uma clareza desesperada. Atrás do seu sótão. Leva até a janela da minha cozinha. É velha, mas deve aguentar. De repente, todas as luzes do apartamento piscaram e se apagaram. O prédio inteiro mergulhou em uma escuridão total, exceto pelos relâmpagos que periodicamente iluminavam o cômodo em flashes fantasmagóricos. O som do relógio de parede parou. Eles haviam cortado a energia. O som dos passos na escada foi seguido por um baque surdo e violento, e depois outro. O som de uma porta sendo arrombada. A porta do sótão. Helena não gritou. Um frio paralisante tomou conta dela. Uma clareza nascida do terror absoluto. Ela precisava agir. O plano era insano, desesperado, mas era o único que tinham. Enquanto Elias acendia um velho lampião a querosene, enchendo o apartamento com uma luz trêmula e sombras dançantes, Helena já estava em ação. Ela correu de volta para o sótão, não pela escada principal, mas por uma escada de serviço interna e estreita que, segundo Elias, conectava os andares dos fundos. Ela subiu em uma escuridão quase total, o coração batendo na garganta, ouvindo os sons de destruição que vinham de seu refúgio, o barulho de móveis sendo virados, de madeira se partindo. Eles estavam revirando tudo. Ela chegou à porta dos fundos do sótão, uma porta esquecida que dava para um pequeno patamar externo. O som dos invasores estava perigosamente perto. Ela não tinha tempo para pegar tudo. Tinha que fazer uma escolha. Sua mente trabalhou com a velocidade de um raio. O ouro era pesado demais. As barras ficariam. Mas a prova, a história, isso ela não deixaria para trás. Ela abriu a porta com um rangido e entrou no sótão devastado. Em um flash de relâmpago, ela viu a cena. Os 2 capangas, silhuetas enormes contra a janela, rasgando suas caixas, procurando. Eles ainda não haviam encontrado o alçapão. Seus filhos estavam encolhidos atrás do velho baú. Lucas com o braço em volta de Bia, ambos petrificados de terror. Lucas! Ela sibilou. O menino se virou, os olhos imensos na escuridão. Sem uma palavra, ela apontou para a porta dos fundos. Ele entendeu. Enquanto os homens estavam de costas, ocupados em rasgar um colchão, Helena rastejou até o alçapão. Com as mãos trêmulas, ela enfiou o diário e os documentos dentro de sua blusa. Em uma decisão de último segundo, ela pegou o pequeno saco de veludo que continha os diamantes. Eram pequenos, leves e valiam uma fortuna. Era sua apólice de seguro. Ela pegou a mão de seus filhos e os puxou para fora, para a pequena plataforma da escada de incêndio, no meio da tempestade uivante. O mundo do lado de fora era um caos de vento e água. A escada de incêndio de ferro era uma estrutura esquelética e precária, escorregadia por causa da chuva e rangendo ameaçadoramente sob seus pés. O vento açoitava seus cabelos e roupas, tentando arrancá-los da estrutura metálica. A cidade de São Paulo se estendia abaixo deles, um borrão de luzes distorcidas pela cortina de água. Helena sentiu uma onda de vertigem, mas se agarrou ao corrimão gelado com uma força sobre-humana. Ela colocou Bia na sua frente e Lucas logo atrás. Devagar, um degrau de cada vez. Não olhem para baixo, ela ordenou, a voz quase inaudível em meio ao rugido da tempestade. Cada passo era um risco mortal. O ferro gemia em protesto.
A chuva gelada encharcava suas roupas até os ossos, e o medo era um nó de gelo em seu estômago. Ela podia ouvir os gritos de frustração dos homens dentro do sótão. Eles haviam percebido que o tesouro não estava à vista. Logo, perceberiam que a família havia sumido. A descida foi a jornada mais longa de sua vida. Cada degrau parecia prestes a ceder. A saia molhada de Helena se prendia em parafusos enferrujados. As mãozinhas de Bia estavam geladas como gelo, e a menina não emitia um som, paralisada pelo terror. Lucas, logo atrás, mantinha uma mão firme no ombro da mãe, um pequeno ponto de apoio naquele pesadelo vertical. Helena se concentrava apenas no próximo degrau, no próximo movimento, bloqueando o som da tempestade e o abismo sob seus pés. Sua mente era uma única e repetitiva prece. Por favor, aguente, por favor, nos salve. O diário e os diamantes pressionavam contra sua pele, um lembrete do que estava em jogo. Não apenas suas vidas, mas a justiça por uma vida roubada há muito tempo. A fuga não era uma covardia, era um ato de guerra. Ela estava tirando do inimigo não apenas o tesouro, mas a própria prova de seu crime. O poder agora não estava no ouro, mas na história que ela carregava consigo. Finalmente, ela viu, à janela da cozinha de seu Elias, um pequeno retângulo de luz amarela e trêmula do lampião, um farol de esperança no meio daquela escuridão violenta. Parecia incrivelmente distante, mas era real. Era um santuário. Com as últimas forças, ela apressou o passo, empurrando as crianças à sua frente. Estamos quase lá, ela gritou contra o vento. Foi então que ouviu um novo som vindo de cima. Um grito de raiva, seguido pelo som de vidro se quebrando. O vitrô do sótão. Uma cabeça apareceu na abertura. Mesmo à distância e na chuva, Helena reconheceu a silhueta. Um dos capangas a havia visto. Eles estão aqui, na escada, ele berrou para o parceiro. O tempo havia se esgotado. A caçada não terminara. Estava apenas começando. E agora eles estavam expostos, pendurados na lateral do prédio, com os predadores logo acima. O refúgio estava a poucos metros, mas a morte estava ainda mais perto, descendo em sua direção. Seu Elias abriu a janela da cozinha no momento em que eles chegaram. Ele os puxou para dentro, um por um, com uma força que desmentia sua idade. Primeiro Bia, depois Lucas e, por último, Helena, que caiu no chão da cozinha, encharcada, tremendo e sem fôlego. Elias fechou a janela e trancou a trava, um gesto fútil contra a ameaça, mas psicologicamente necessário. Por um instante, eles estavam seguros. O som da tempestade foi abafado, substituído pelo som de suas próprias respirações ofegantes e pelo tic-tac agora audível do relógio na sala. Helena abraçou seus filhos com força, sentindo os pequenos corpos tremendo contra o seu. Eles haviam sobrevivido, mas ao olhar pela janela, viu as sombras dos dois homens começando a descer pela escada de incêndio, suas formas escuras e ameaçadoras se movendo com uma agilidade assustadora na noite chuvosa. A porta do apartamento de Elias era de madeira frágil. A segurança era uma ilusão que duraria apenas alguns minutos. A armadilha havia se fechado. Helena se encolheu no chão da cozinha, o cheiro de café e naftalina misturado ao cheiro metálico da chuva e do medo. Ela podia sentir o olhar de seus filhos sobre ela, buscando uma segurança que ela não possuía. O diário sob sua blusa estava úmido e frio contra sua pele. Um coração de papel que continha a chave para a justiça ou para a destruição de todos eles. O som dos passos na escada de incêndio estava cada vez mais perto, um tamborilar metálico e sinistro que se sobrepunha ao som da chuva. Ela olhou para seu Elias. O rosto do velho não demonstrava mais medo, mas uma resolução sombria, a determinação de um homem que esperou a vida inteira por aquele confronto. Ele não iria fugir. Aquele apartamento era sua trincheira final. Helena percebeu, com uma clareza aterrorizante, que a fuga terminara. O confronto era inevitável, e eles estavam em desvantagem, trancados em um pequeno apartamento com dois assassinos batendo à porta e um legado de violência querendo entrar. Do lado de fora, a tempestade atingiu seu ápice.
Um trovão ensurdecedor fazendo o prédio inteiro tremer, como se o céu estivesse se partindo. No breve silêncio que se seguiu, eles ouviram o baque, o som de um corpo pesado pousando na pequena varanda do lado de fora da janela da cozinha. E depois outro. Eles não estavam mais na escada. Estavam ali, a poucos centímetros de distância, separados apenas por uma vidraça e uma tranca frágil. Uma sombra se moveu, obscurecendo a pouca luz que vinha da rua. Uma mão grande e enluvada pousou no vidro da janela, os dedos se curvando como uma garra. Helena segurou a respiração, o corpo paralisado. O som do seu coração era o único ruído no mundo. Ela olhou para o rosto de Lucas e viu seu próprio terror refletido. Não havia mais para onde correr. O ponto de virada havia chegado, e não era uma fuga, mas um cerco. A questão não era mais se eles seriam encontrados, mas o que aconteceria quando a porta finalmente cedesse. Um novo som cortou o ar, não de violência, mas de uma voz. A voz de Arthur Monteiro, vinda de um celular no viva-voz, do outro lado da porta do apartamento. Dona Helena, disse a voz, calma e terrivelmente racional. Acabe com essa tolice. Você tem algo que pertence à minha família. Entregue o diário e as pedras, e eu talvez deixe vocês irem. Tente ser esperta, e os vizinhos sentirão cheiro de fumaça pela manhã. A ameaça era explícita, final. O ultimato estava dado. Helena olhou para as provas em suas mãos, para seus filhos aterrorizados, para o rosto do velho que sacrificaria tudo pela memória de seu amigo. A escolha que a assombrava no sótão agora estava materializada na sua frente, com capangas na janela e a voz do diabo na porta. Cada segundo de silêncio era uma resposta, e sua resposta definiria não apenas seu futuro, mas o desfecho de uma história de 80 anos de sangue, ganância e silêncio. Helena sentiu uma mudança dentro de si. O medo ainda estava lá, um gelo em suas veias, mas por baixo dele, uma brasa de fúria começava a queimar. A fúria de uma mãe protegendo suas crias, a fúria de uma mulher encurralada que não tinha mais nada a perder. Ela olhou para o diário, depois para o saco de diamantes. Não eram apenas objetos, eram armas. Ela não era mais uma vítima. Era a herdeira da resistência de Samuel, a portadora de sua verdade. Entregar as provas significaria uma vida de medo, sempre olhando por cima do ombro, ensinando seus filhos a se curvarem ao poder e à injustiça. Lutar significava um risco mortal, mas também a única chance de liberdade real. Naquele momento, no meio da tempestade, no pequeno apartamento de um alfaiate aposentado, a costureira viúva tomou sua decisão. Ela não seria silenciada. Ela não deixaria o monstro vencer. A história de Samuel Glickman não terminaria com mais uma vitória da família Monteiro. Terminaria com justiça. Ela se levantou, o corpo ainda tremendo, mas os olhos firmes. Ela olhou para seu Elias e viu em seus olhos a mesma determinação. Eram 2 Davids contra um Golias moderno e sua legião de capangas. As chances eram mínimas, quase nulas, mas a ausência de esperança pode ser, por si só, uma forma de liberdade. A liberdade de lutar sem se preocupar com as consequências. Ela segurou o saco de diamantes com força. Seu plano começou a se formar, desesperado e improvisado, mas era um plano. Ela não iria simplesmente esperar pelo fim. Se eles iam cair, cairiam lutando, e levariam o império de Arthur Monteiro junto com eles. O som da mão do capanga batendo no vidro da janela, um toque impaciente e ameaçador, foi o sinal. O clímax não seria uma fuga, seria uma armadilha. E ela era a isca. O predador, que por tanto tempo esteve no controle, estava prestes a descobrir o quão perigosa uma presa encurralada pode ser. O apartamento de Elias era pequeno, mas ele o conhecia como a palma de sua mão. Cada rangido do assoalho, cada canto escuro. Enquanto a voz de Monteiro continuava a ecoar suas ameaças do lado de fora da porta, Elias e Helena trocaram um olhar de compreensão mútua. A aliança estava selada. O velho alfaiate apontou para o telefone fixo na parede, um aparelho antigo de disco. Era uma linha de vida, uma conexão com o mundo exterior que os capangas provavelmente não haviam considerado. A arrogância deles era sua maior fraqueza,
Eles acreditavam ter cortado toda a comunicação ao desligar a energia, esquecendo-se da tecnologia antiga e confiável. Enquanto os homens na janela se preparavam para forçar a entrada, Helena sabia que sua única chance não estava na força, mas na velocidade e na inteligência. Ela precisava ganhar tempo, apenas alguns minutos, tempo suficiente para que um grito de socorro, adiado por 80 anos, finalmente fosse ouvido pelo mundo. Enquanto seu Elias se movia silenciosamente em direção ao telefone, Helena caminhou até a porta da sala, sua sombra projetada pela luz do lampião. Ela precisava manter Monteiro e seus homens focados nela, na porta da frente, longe da janela da cozinha e longe do telefone. Doutor Monteiro, ela chamou, sua voz surpreendentemente calma. Vamos conversar. Abra a porta. Quero lhe entregar o que é seu pessoalmente. Era uma aposta perigosa, um blefe desesperado. Ela estava convidando o lobo para dentro, mas era a única maneira de dividir a atenção deles, de criar a distração necessária para a única jogada que lhes restava. O som de sua voz fez os homens na janela pararem. A voz de Monteiro no celular ficou em silêncio por um momento. Pego de surpresa. Ela podia sentir a confusão, a reavaliação. A presa estava ditando as regras. Por um breve instante, o poder havia mudado de mãos, e nesse instante residia sua única e frágil esperança de sobrevivência e justiça. Os sons do lado de fora mudaram. Ela não ouvia mais os homens tentando forçar a janela da cozinha. Ouviu passos se afastando da varanda, contornando o prédio para se juntarem ao chefe na porta da frente. O blefe funcionara. Todos os olhos, todas as armas, estavam agora focados em um único ponto. Nela. Ela sentiu um calafrio percorrer seu corpo ao perceber a iminência da violência que estava prestes a convidar para dentro daquela sala. Atrás dela, na penumbra, ela ouviu o som mais belo do mundo. O clique suave do telefone sendo tirado do gancho por seu Elias. E depois, o som rítmico e baixo do disco girando, discando um número de memória. Um número que ele guardara por décadas, para uma emergência que ele sempre soube que poderia chegar. A corrida contra o tempo havia começado. A chave na porta da frente estava prestes a girar, e do outro lado da linha, uma chamada para a redenção estava sendo completada. A tempestade lá fora era nada comparada à que estava prestes a explodir dentro daquele apartamento. O som do disco do telefone girando era um ruído anacrônico e desafiador contra o rugido da tempestade e as batidas na porta. A mão de seu Elias, embora manchada pela idade, era firme. Ele sussurrava no bocal, a voz uma mistura de pânico e urgência, contando uma história de 80 anos em menos de um minuto. Falou de Glickman, do The Ops, do diário. Do outro lado da linha, a voz de uma mulher, inicialmente sonolenta, tornava-se cada vez mais nítida, mais afiada. Era a doutora Lúcia, uma advogada de direitos humanos cuja família devia um favor a de Elias, desde os tempos da ditadura militar. Helena, de costas para ele, encarava a porta da sala, o coração um tambor descompassado. Ela podia sentir a presença de Monteiro do outro lado, a sua ganância quase uma entidade física. A cada segundo que passava, a madeira da porta parecia mais fina, mais frágil. A promessa de abrir a porta era um blefe perigoso, uma ampulheta de tempo que se esgotava com uma velocidade aterrorizante. Mas era o único tempo que tinham. A explosão não veio da arma de um bandido, mas do som agudo de sirenes cortando a noite chuvosa, um grito de autoridade que se aproximava rapidamente. A reação do lado de fora da porta foi imediata, um silêncio chocado, seguido por uma confusão de sussurros e xingamentos. Antes que Monteiro pudesse sequer processar o que estava acontecendo, a escadaria do prédio foi tomada pelo som pesado de botas de combate. Homens de preto, armados, com o emblema da Polícia Federal estampado nos coletes, subiram as escadas com uma eficiência letal. Não houve negociação. A porta do apartamento de Elias foi aberta por eles, e a cena que se revelou foi a de um predador pego na própria armadilha. Arthur Monteiro, que segundos antes era o mestre da situação, virou-se e deu de cara com o poder do Estado. Não o Estado corrupto que seu avô usara, mas um que viera para cobrar a dívida da história. Seu rosto, sempre uma máscara de controle gélido,
desmoronou em uma expressão de pura incredulidade e fúria impotente. O confronto foi anticlimático e brutalmente rápido. Os dois capangas, enormes e ameaçadores, pareceram encolher diante dos canos das armas apontadas para eles, as mãos erguidas em rendição. O clique das algemas de metal fechando-se nos pulsos de Arthur Monteiro foi o som mais satisfatório que Helena já ouvira. Era o som de uma corrente sendo quebrada, de uma história de impunidade chegando ao fim. Enquanto ele era levado, os olhos azuis faiscando de ódio na direção dela, Helena sentiu o peso de 80 anos finalmente deixar seus ombros. Com as mãos ainda trêmulas, ela entregou o diário úmido, os documentos frágeis e o pequeno saco de diamantes para a doutora Lúcia e para o delegado federal. Não eram mais uma maldição, mas provas. O ar no pequeno apartamento pareceu mais leve, mais limpo. Lá fora, a tempestade amainava, a chuva transformando-se em uma garoa fina, como se o próprio céu estivesse exalando um suspiro de alívio. Ela se permitiu desabar em uma cadeira, o corpo esgotado, mas a alma, pela primeira vez, em paz. Os dias seguintes se passaram em um ambiente estéril e iluminado por luzes fluorescentes, um forte contraste com as sombras do prédio antigo. No gabinete do Ministério Público Federal, Helena e seu Elias deram seus depoimentos. Cada palavra do velho alfaiate era um tijolo na reconstrução de um crime esquecido. E cada página do diário de Samuel, agora manuseado com luvas por peritos, era a argamassa que unia a história. O cheiro de café forte substituíra o de mofo, e o zumbido dos computadores, o do vento agourento. A história de Samuel Glickman, o joalheiro judeu traído, tornou-se um processo federal. Os documentos em alemão foram traduzidos, revelando a origem legal de cada grama de ouro, de cada diamante. A narrativa deixou de ser o segredo de um sótão, para se tornar um caso emblemático sobre a reparação de crimes históricos cometidos sob a sombra de regimes de exceção. Helena não era mais uma suspeita ou uma intrusa, mas a principal testemunha, a peça-chave que desvendara um quebra-cabeça de décadas. A doutora Lúcia explicou a situação em termos claros. O tesouro, composto pelo ouro e pelos diamantes, era de um valor histórico e financeiro incalculável. Como bens de uma vítima de perseguição política e racial, parte substancial seria destinada a instituições de memória do Holocausto e a um fundo de reparação, garantindo que o legado de Samuel Glickman servisse a um propósito maior. Contudo, a lei brasileira era clara sobre o achado. Como descobridora legítima que, com grande risco pessoal, trouxe à luz o crime e permitiu a recuperação dos bens, Helena tinha direito a uma recompensa do achador. Não era uma esmola. Era uma porcentagem legalmente estipulada sobre o valor total. Quando a advogada mencionou a cifra estimada, um número com tantos zeros que Helena não conseguia sequer visualizá-lo, o ar fugiu de seus pulmões. Não era dinheiro para sobreviver. Era uma fortuna para reescrever o futuro, para construir uma dinastia de segurança sobre as ruínas de seu desespero. Era a redenção, em números. A justiça para Arthur Monteiro foi rápida e implacável. Com as provas do diário, o testemunho de Elias e sua própria confissão arrogante gravada pela polícia do lado de fora da porta, ele foi indiciado por uma série de crimes: extorsão, coação mediante ameaça, dano qualificado, formação de quadrilha e, mas o mais grave, receptação qualificada de bens de valor artístico e histórico provenientes de crime. A história explodiu na mídia. As manchetes estampavam o rosto de Monteiro ao lado de fotos antigas de Samuel Glickman. Fortuna oculta da Segunda Guerra. Revela crime do Estado Novo. Dizia um jornal. A família Monteiro, antes um símbolo de poder e riqueza discreta em São Paulo, tornou-se sinônimo de traição e ganância. A queda foi tão espetacular quanto sua ascensão fora sórdida. A justiça, para eles, não foi apenas a prisão, mas a destruição completa de seu legado, a exposição pública da verdade sombria sobre a qual sua fortuna havia sido construída. Para Helena, a maior vitória não foi o dinheiro, mas a certeza de que a história fora corrigida. Meses depois, a luz do sol entrava franca e abundante no sótão. O espaço era irreconhecível,
um milagre de arquitetura e design. O teto, antes um queijo suíço de goteiras, agora ostentava uma clarabóia de vidro que inundava o ambiente de luz natural. As paredes, livres do mofo, eram pintadas de um branco quente, adornadas com os desenhos coloridos de Bia. O assoalho de madeira, outrora podre e perigoso, fora completamente restaurado e agora brilhava com um verniz acetinado, refletindo a luz. O cheiro no ar não era mais de decadência, mas uma mistura agradável de madeira nova, tinta fresca e o aroma de um bolo assando no forno. A fiação exposta dera lugar a uma iluminação moderna e elegante. O cubículo do banheiro fora transformado em um cômodo funcional e limpo, com azulejos brilhantes e água corrente. Aquele lugar, antes uma tumba de esperanças, havia renascido como um santuário de paz e segurança. Não era mais um refúgio improvisado. Era um lar, conquistado e merecido. A transformação mais profunda, no entanto, não estava nas paredes, mas nas pessoas que ali viviam. Helena, em pé diante de uma ilha de cozinha moderna, cortava legumes com uma calma que ela não sentia há anos. Seu rosto, antes marcado pela tensão e pelo medo, estava sereno, as linhas de preocupação suavizadas por uma paz interior. Na grande mesa de madeira, Lucas e Bia faziam a lição de casa, rindo de uma piada que o irmão contara. A magreza da desnutrição dera lugar a rostos corados e saudáveis. O medo constante em seus olhos fora substituído pelo brilho despreocupado da infância. Eles não sussurravam mais. Suas vozes preenchiam o espaço com o som da vida. Helena serviu o jantar, uma refeição farta e colorida, um banquete que contrastava violentamente com a memória dos R$ 800 e do estômago que doía de fome. Ela olhou para seus filhos, para o lar que construiu, e sentiu o coração transbordar, não de alívio, mas de uma gratidão profunda e avassaladora. Ela havia tecido um futuro com os fios do passado. Em um canto do espaçoso loft, onde antes se amontoavam caixas de papelão e miséria, agora havia um ateliê de costura profissional. No centro, uma máquina de costura industrial, nova e silenciosa, aguardava. Após o jantar, Helena se sentou diante dela. O zumbido suave do motor era uma música para seus ouvidos, o som de sua identidade restaurada. Ela não costurava mais para remendar uma vida rasgada, mas para criar beleza. Suas mãos, firmes e seguras, guiavam um pedaço de seda vermelha sob a agulha veloz. Ela estava desenhando sua própria coleção. Um sonho antigo que agora tinha os meios para realizar. O sótão, que testemunhara o fundo de seu poço, agora era palco de sua reinvenção. Era o símbolo máximo de sua jornada. A costureira que fora despejada e humilhada, agora era uma empreendedora, uma artista, a capitã de seu próprio destino, transformando o tecido bruto da vida em uma obra de arte. A máquina de costura não era apenas uma ferramenta, era o seu cetro. Da janela ampla e limpa do sótão, a mesma que antes mostrava um mundo hostil, Helena, Lucas e Bia agora observavam as luzes de São Paulo cintilando como um tapete de diamantes. A cidade não era mais um monstro, mas um reino de possibilidades aos seus pés. A jornada daquela família, que começara com o desespero de R$ 800 e uma ordem de despejo, terminara em segurança, justiça e prosperidade. Eles não apenas sobreviveram, eles trouxeram à luz uma verdade enterrada e deram paz a uma alma esquecida. Histórias como a de Helena nos lembram que a coragem pode ser encontrada nos lugares mais sombrios e que a justiça, mesmo que tardia, pode reescrever o futuro. Se você acredita no poder das narrativas de superação e mistério e quer continuar a se emocionar com jornadas que transformam a escuridão em luz, inscreva-se no nosso canal. Sua próxima história inesquecível já está esperando por você.